Então, lá no capítulo 5, o Thibaut fala assim: a propriedade do vento é o alvoroço. Quando o vento perverso estiver predominando em parte, o paciente sentirá sacudidelas e tremores. Então é importante que a gente lembre, ao se tratar de medicina chinesa, ao se tratar de acupuntura, todo o pensamento remonta a uma antiguidade. Então, lá 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, sabe Deus de quando vem esse conhecimento? A gente sabe que ele foi escrito em 200 a.C. Agora, de quando isso vem, vai saber, né? Era em relação ao que eu via na natureza e o que eu via acontecer no homem. Então, como a gente percebe o vento na natureza? Quando ele movimenta, né? O vento movimenta as coisas, ele faz as coisas serem jogadas de lá para cá. Então, tudo que traz essa característica no corpo de movimento, de chacoalhar, de tremer, a gente vai lembrar, tem manifestação de vento acontecendo ali. Então, a gente precisa lembrar que o vento é um patógeno de natureza yang. Por ser um patógeno de natureza yang, ele vai ter uma característica de invadir pelo alto e pelo exterior, Lembra que as coisas na natureza, quando elas são similares, elas vamos falar assim, elas comunicam, Elas interagem mais facilmente os similares do que os opostos, tá? E aí uma coisa que é extremamente importante sobre o vento é que diz, que o vento é o maior dos causadores. Ele é o grande patógeno. Dizem que ele é o responsável pelas 100 enfermidades, ou seja, pelas diversas enfermidades, é o vento quem vai trazer. E aí é muito comum que a gente tenha o vento associado a cada um dos outros patógenos. Então, a gente vai ter vento frio, vento calor, vento secura e vento umidade. Então, é muito comum que ele arraste, que ele carregue os outros patógenos. Então, é muito, muito comum a gente ver esse vento sendo formado ou trazendo as coisas para o corpo. Então, ele é o patógeno por excelência para a gente lembrar que ele vai estar em 80% dos casos, por assim dizer, tá? É um número bem bobo que eu estou dizendo, mas ele está na grande maioria das doenças, o vento está junto, tá? E aí, uma coisa, ele tem características muito rápidas, ele acontece muito rápido, tá? Não é aquele trepidar assim de, por exemplo, eu acho que eu tenho algum certo grau de autismo, eu comecei a compreender algumas coisas aí, e aí sabe quando o autista para, ele fica meio chacoalhando assim, para lá e para cá? Eu sou desses daí, isso daí não é vento, daí não é problema, mas o vento ele já vai ser algo mais, sabe, tique, sabe aqueles espasmos, sabe, que eles são mais súbitos, eles são mais fortes, eles são mais agressivos. Tá? Então, essas coisas que movimentam muito rápido, que acontecem de uma hora para outra, vão ter essa relação também com o vento. Tá? Se a gente fala de frio, por exemplo, de frio, de umidade, o frio e a umidade eles vão gradativamente penetrando. Não comentei ali a questão do pé no chão? Gradativamente o frio vai invadindo. O vento não, o vento bateu. Quem nunca, fala para mim, quem nunca tomou um golpe de vento na rua e encolheu os ombros para tentar proteger o Feng Fu, o portal do vento? Então o vento ele vem numa pancada, ele vem de súbito. Tá? Ele é muito característico essa agressividade. Ok?
E aí lembrar que ele faz movimento, ele faz chacoalhar. E aí quando a gente fala de mover, de chacoalhar, lembrar vamos falar assim, o tipo de patologia, o tipo de sintoma que a gente relaciona com o vento, né? Então as coceiras, sabe? Aí coça aqui, aí coça ali, aí coça lá, aí coça cá, cada hora num lugar. Aquela dor que começa na mão e aí vai lá até o ombro, ela se movimenta. Tá? Então, essas coisas que se movem no corpo, né, que elas têm uma característica de expansão, tem muita relação com o vento. Ah, então toda coceira tem vento? Pode ter relação com o vento, mas só vento? Às vezes a gente tem, perdão, gente, coceiras que esquentam. Então não vai ser só vento, vou ter relação de calor, que começa a ter secura junto com a coceira, que começa a ter umidade junto com a coceira. Então, tenho características de vento, mas não é só o vento que causa isso. Tá bom? Então, lembrem que uma das características do vento é se mover, mas principalmente o vento se associa aos outros patógenos. Ok?